Bom dia, graça e paz. Cá estamos mais uma vez para a exposição da palavra do Senhor. Assim nos ajuda o Senhor neste que é o dia do Senhor. Continuamos o nosso estudo em João, capítulo 15, e seguimos o estudo do Evangelho de João, onde nós percebemos, pela graça e misericórdia do Senhor, claramente que Jesus é Deus. Jesus, o Senhor de toda a glória, Ele é Senhor e Ele nos... Jesus perdão aqui, Deus. Jesus, o Senhor de toda a glória. Perdão aqui pelo som. Pequena dificuldade técnica, mas cá continuamos para assim bendizermos e glorificarmos o nome do Senhor. Esta manhã o foco da nossa mensagem está então no capítulo 15 e estaremos estudando do versículo 18 ao versículo 25. O tema da mensagem é aborrecidos e perseguidos, dentro de um tema maior, que é o Evangelho de João, que nos apresenta então a divindade de Cristo Jesus, Senhor de toda a glória. A importância da divindade de Jesus é grande, ela é relevante para o Evangelho, ela não é algo secundário que, se a gente quiser, acredita ou não. A palavra de Deus é bem clara: Jesus Cristo é o Senhor, aquele que era desde o princípio, e aquele que reina e vive para todo sempre, aquele que é Deus como o Pai e como o Espírito Santo. Para a semana, assim nos permitido o Senhor, nós iremos falar sobre o versículo 26 e 27 e estaremos estudando um pouco mais sobre a pessoa do Espírito Santo e a função do Espírito Santo na igreja. Lembro que o contexto que nós temos vindo a estudar do capítulo 15 está entre o contexto físico, temporal, está entre a última ceia e o momento em que Jesus foi preso. Momentos antes, pouco tempo antes da crucificação de Jesus, onde Jesus dá instruções aos seus discípulos, as quais não foram só para aquele momento, não foram só para os cristãos do primeiro século, mas são para todos os crentes em todo lugar, todos aqueles que têm fé em Cristo Jesus e o servem de todo o coração. Aqueles nos quais Deus operou um novo nascimento, chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, dos quais fez resplandecer a sua glória, os quais entendem, reconhecem e exaltam Jesus Cristo, o Deus, o Senhor revelado aos homens. Aquele que João diz: o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Lembrando a vocês rapidamente qual é o principal assunto, ou como já falei, o principal assunto do Evangelho de João e o versículo chaves de todo o Evangelho, para que nós possamos entender o propósito. Está João 20, 31, e estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. E este é o meu desejo, é o nosso desejo quando fazemos estes lives, é para que todo aquele que nos escuta, que nos ouve aqui, que irá ver mais tarde, que de repente nos acompanha aí no YouTube, ou que nos acompanha no Sermon Audio, possa crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e, crendo, tenha vida em seu nome. A essência do Evangelho, a verdade do Evangelho, crer em Jesus Cristo, crer, ter fé nele, arrependimento de pecados, nova vida, regeneração, vem em função daquele que é chamado a crer, naquele em que o Espírito Santo conduz a crer na pessoa bendita e maravilhosa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O texto então para esta manhã, João 15, 18 a 25, mas ainda antes de lermos, vamos orar ao Senhor, pedir a Deus que a sua graça, a sua misericórdia seja sobre as nossas vidas e nós possamos verdadeiramente nesta manhã glorificar e adorar o nome daquele que vive e reina para todo sempre. Pai bendito e eterno, nós te adoramos e te exaltamos. Hoje que é o dia do Senhor, nós nos alegramos em ti e nós te pedimos, Senhor, que tu possas colocar a tua mão sobre as nossas vidas, Senhor, e nesta ministração, neste live, nós possamos verdadeiramente perceber a verdade do Evangelho, ela possa ser aplicada aos corações e, Senhor, o teu nome ser exaltado. Pai, esta oportunidade maravilhosa que nos dás, está nos transmitindo ao vivo, é para nós uma alegria, enche o nosso coração. Gostaríamos, Pai, contudo, de estar presencialmente, mas enquanto esse dia não chega, te pedimos que a tua graça seja connosco, nos dirijas. Pai, te louvamos, te bendizemos, te adoramos e te exaltamos no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Então, João 15, 18 a 25. Diz assim a palavra do Senhor. João 15, 18 a 25. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro que a vós me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor.
Se a mim perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, não lhes houvera falado, não teriam pecado. Mas agora não têm desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, aborrece também a meu Pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas e me aborreceram a mim e a meu Pai. Não é, mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Aborreceram-me sem causa. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos analisar então sobre o tema aborrecidos e perseguidos. Você bem encontrou aqui, por certo, uma palavra que chamou a sua atenção, a palavra aborrecidos. Jesus disse, ia falando para os seus discípulos, no versículo 18, e ele disse: vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Você vai encontrar noutras traduções uma palavra bem mais forte para a mesma expressão, que tem o mesmo significado, mas que nos torna ainda mais claros, que eu gostaria de chamar a sua atenção. Se você escolher uma outra versão das Escrituras, você vai encontrar a palavra ódio em todas as vezes em que aparece aborrece. Sereis aborrecidos, sereis odiados pelo mundo. Nós vivemos um momento no evangelicalismo. O evangelicalismo moderno nos fala de uma aceitação geral, porque o mundo vive numa ideia de aceitação geral, em que diferenças não podem ser levadas em conta. Com certeza que há diferenças, as quais não podem ser levadas em conta, e onde, com certeza, numa justiça social, elas precisam ser firmadas e estabelecidas. E somos a favor disso. Contudo, nos olhos divinos, em Deus, no Evangelho, há uma diferenciação. A palavra do Senhor claramente mostra desde o início da história da redenção, e por isso que é tão importante o estudo do Antigo Testamento. Muitas vezes nós não conseguimos compreender bem o que é o Evangelho, porque nós omitimos parte da palavra de Deus. Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia é a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos mostra, de Gênesis a Apocalipse, claramente uma diferenciação entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve, aquele que está em Cristo e aquele que não está. E a palavra do Senhor aqui, Jesus diz aos seus discípulos claramente que eles seriam odiados pelo mundo. E o texto diz: se o mundo vos aborrece, sabei primeiro que a vós me aborreceu a mim. Note, os discípulos já tinham percebido que havia uma oposição muito grande entre os judeus, o judaísmo, e entre os religiosos da época. E quando nós aqui falamos judeus, nós nos estamos a referir à nação. Eu queria deixar bem claro, não é uma questão de xenofobia, de todo que não. Uma questão de religiosidade. Tá? Então, porque João não fala... Se você está a estudar connosco o Evangelho de João, você já percebeu isso, eu já falei isso várias vezes. João refere aos religiosos como os judeus, referindo ao pensamento judaico. E outros, nos outros evangelhos, você vai encontrar muito mais expressões tipo escribas e fariseus, né? Referindo-se à mesma coisa. Então, e esse pensamento, eles viram que havia um ódio contra Jesus. Já várias vezes, por esta altura, tinham tentado matar Jesus, e uma delas que mais impressiona é quando eles tentaram lançar Jesus de um alto, e Jesus simplesmente passou pelo meio deles, porque Ele é Deus e Senhor, e não tinha chegado a hora. A outra marca que você vai encontrar no Evangelho de João, se você está a acompanhar connosco até hoje, é que várias vezes a palavra do Senhor menciona, João, inspirado pelo Espírito Santo, fala: ainda não tinha chegado a sua hora. Mas agora era a hora. Era a hora de ele se revelar, era a hora de ele se revelar ao mundo pela crucificação, pela salvação de pecadores, com o seu próprio sangue no Calvário. E a ressurreição ao terceiro dia, claro. Sem a ressurreição seria de balde, seria em vão a nossa fé, de acordo com aquilo que Paulo nos ensina. Então, quando nós olhamos o contexto desse ódio, eles sabiam exatamente do que é que Jesus estava a falar. Ainda que nós entendemos pelo contexto da exposição dos factos, eles não tinham bem noção do que é que Judas estava a fazer naquele momento. Judas tinha saído, mas eles não havia muito entendimento. Porque após Judas ter saído, para trair Jesus, para ir buscar, né, que nós vamos ver mais à frente, esta razão pela qual eu menciono todos estes pontos contextuais, é para que nós possamos entender o momento. Para que nós possamos entender o momento em que isto acontece e que Jesus está a dizer estas coisas, para que possamos aplicar na nossa vida, nós precisamos ter em mente o contexto histórico e o contexto teológico do assunto que estamos a falar. Então, quando... e embora eles não tenham muita noção do que é que Judas está a fazer, porque diz a palavra do Senhor que Judas saiu, e os discípulos ficaram a perguntar ainda e tentar questionar o que é que estava a acontecer. Então eles não teriam uma noção muito clara do que é que Judas estava a fazer. Aí Judas voltou
ia voltar com aqueles que iriam prender Jesus, e naquele momento, naquele entretanto, eles já tinham percebido que havia um ódio contra Jesus por parte dos religiosos, quando Jesus tinha já por 2 vezes derribado as mesas dos vendedores e tinha expulso do templo, né, que muitas vezes a gente refere como uma oposição só, foi 2 vezes, foi no início do ministério de Jesus e outra no final. Embora Jesus já tenha feito aquilo, já tinha criado ódio contra ele, as pessoas odiavam Jesus. Não é de balde que, passado pouco tempo, ou não é sem confirmação, que pouco tempo após eles iam clamar a uma só voz: crucificam, crucificam. E Jesus diz: todo este ódio que têm contra mim terão contra vós. A história do primeiro século, Atos dos Apóstolos, e a própria história dos acontecimentos do primeiro século em Roma revelam essa perseguição e esse ódio contra os cristãos. Aliás, a própria palavra cristãos, ela tem como significado pequeno Cristo, e na maior parte dos casos foi usada com grande desprezo. Não era como nós hoje dizemos, não é? Hoje a gente enche o peito e diz: eu sou cristão, mas não era esse sentido. Cristão era uma palavra que significava pequeno Cristo, era um diminutivo, era para fazer troça. Olha, parece com esse Cristo. Porque pense que Jesus Cristo, o Senhor de toda a glória, tinha sido entregue como um malfeitor para ser morto. E agora havia um grupo que afirmava que ele tinha ressuscitado. Na verdade, esse grupo que afirmava que ele tinha sido ressuscitado, tinham o visto ressuscitado, mas só eles. E eles exaltavam e glorificavam esse, que é Deus. E ele é Deus, ele é Senhor, eles estavam certos. Mas aos olhos do mundo era uma loucura. Mas esse evangelho começou a criar um tumulto no primeiro século, de uma tal maneira que chegou a Roma. E agora, o próprio Roma estava prendendo e perseguindo os cristãos. De alguma maneira, também o imperador estava a tentar pôr culpa nos cristãos por outros assuntos. Mas, de qualquer maneira, havia... Porque tem um texto na Escritura que diz: aqueles que têm incomodado o mundo chegaram até aqui. Não, porque havia um tumulto, porque chegavam, anunciavam o Evangelho, proclamavam as verdades de Deus. E, é claro, criavam um ódio contra eles. Jesus disse: esperai que isso irá acontecer. E como eu acabei de dizer agora, acabei de mostrar agora, isso aconteceu claramente no primeiro século. Aqueles que pregavam o Evangelho, aqueles que anunciavam a verdade de Deus, aqueles que se opunham ao pecado, aqueles que se opunham ao erro, eram odiados como Jesus foi odiado. No capítulo 18, Jesus avisa isso e diz: se o mundo vos aborrece ou odeia, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. E no seguimento, Jesus disse: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Porquê é que o mundo odeia os cristãos? Porquê é que o pensamento mundano, porquê é que a forma de conduta do mundo é oposta ao cristianismo? Eu escrevi um texto ontem. Se você não leu, eu aconselho você depois da mensagem a ler. Um texto muito curto. Está aí no Facebook, você pode ler, que é Contramão do Mundo. O cristão vive em contramão do mundo. Ele vive na oposição do mundo. Ele caminha do outro lado. Porquê? O mundo jaz no maligno, defende princípios pecaminosos contrários à palavra de Deus, defende a centralização do homem. Só por aí nós já vemos que tem que haver uma oposição. O salvo em Cristo Jesus. Ele defende Cristo Jesus como o Senhor de toda a glória, e o seu centro, o seu foco da sua adoração é Deus. É o Senhor. A mensagem do Evangelho, ela tem mais valor do que a opinião pessoal. A palavra de Deus, as ordens divinas, tem mais valor do que qualquer pensamento, qualquer ideologia, qualquer filosofia, qualquer onda de pensamento que venha, seja de onde vier. Porque a autoridade da palavra de Deus está acima. Ora, se o mundo jaz no maligno, o pensamento do mundo vai estar sempre em oposição ao pensamento divino e vai chocar. E o povo de Deus será odiado. Foi o que Jesus falou. Seria dessa maneira. Foi assim que foi com Jesus. Note, Jesus, o Deus, em santidade, em sua santidade, nunca pecou. Viveu nesta terra e foi odiado. Por quê? Porque ele estava na contramão do mundo. E, inclusive, é tão notório isso que, se você analisar a vida de Jesus com mais detalhe, você vai notar, e somente no Evangelho de João, que Jesus estava tão em contramão do mundo que o seu conflito com os fariseus era sempre começado, ou na maioria dos casos, foi começado por Jesus. Jesus é que ia, anunciava que estava errado. Foi Jesus que entrou no templo e correu de lá para fora. Você diz: porque eles provocaram Jesus. Claro que provocaram, provocando a santidade de Deus no templo sagrado. É por isso que provocaram. E a resposta de Jesus foi ir lá e contender. Os cristãos do primeiro século faziam isso. João Batista cortaram-lhe a cabeça, literalmente, porque ele se opôs ao pecado, denunciou o pecado, e foi por isso que aconteceu. E todos os apóstolos foram assim, com exceção
cresce pela história que todos morreram mártires pela causa do Evangelho, exceto João, que teria morrido de velhice depois de ter sido martirizado muito. Mas não o mataram fisicamente. A história, né, que nós consideramos, não a palavra de Deus aqui, mas pelo em Atos dos Apóstolos, nós vemos que a perseguição era bem severa. Tem textos que diz literalmente que a perseguição teria aumentado muito, o que levou os cristãos a sair e até a abrir outras igrejas e a falar e a proclamar o Evangelho. Então Jesus tinha avisado, e por certo, quando estas coisas começaram a acontecer neles, e quando eles viram a seguir Jesus sendo crucificado, por certo eles lembraram, é assim mesmo, foi isso que ele falou. Seguindo o nosso texto, nós vamos ver então, a razão do aborrecimento é porque o Saulo vive na contramão do mundo. Ele vive o contrário, ele faz o contrário do que o mundo faz. E Jesus disse, porque não sois do mundo, você não é do mundo. Se você é salvo, você não é do mundo. Você, sou um extraterrestre. Não, tem uma pátria celestial. É mais ainda. Não é vir de um outro planeta, não é pertencer a um outro planeta, é pertencer a uma pátria celestial eterna, onde a santidade brilha. Ora, se o mundo jaz no maligno, o salvo, ele faz uma diferença. Esta tarde, se você puder acompanhar, se você não puder estar presencialmente, mas puder acompanhar connosco às 6h30, nós iremos falar precisamente sobre luz e trevas. Uma das marcas da salvação, uma das marcas que alguém é salvo, é porque ele foi chamado das trevas para a luz. Ele deixou de viver uma vida de pecado, abundar no pecado, para viver uma vida de santidade, conforme o Deus Santo que o salvou pela ação do Espírito que Santo, que habita nele. É por isso que santidade, marca de santidade, é clara no salvo, e isso afeta quem não vive em santidade. É mais ou menos assim. Você entra num quarto completamente escuro e você liga uma luz. Tá? Você entrou no quarto, está completamente escuro, a sua casa completamente escuro, não está ninguém. Você liga uma luz e vê uma luz. É impossível. Aquela luz está lá, brilha. Mas se você tiver com os olhos muito escuros já há muito tempo, aquela luz afeta. Você, né? Claro, porque estava habituado à escuridão. Agora, alguém que ama as trevas, ama o pecado, vive em pecado, ele nunca vai aceitar a luz, porque a luz vai lembrar e vai mostrar que ele é pecaminoso. A luz falando de Cristo Jesus, a vida do salvo. Lembrai-vos da palavra que vos disse, diz Jesus no versículo 20, não é o servo maior do que o seu Senhor, se me perseguiram a mim, também vos perseguirão a vós, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tá? Aquele que guarda a palavra do Senhor, guarda a palavra do salvo. Aquele que guarda a palavra do Senhor, ele gosta de ouvir a pregação do Evangelho. Aquele que ama a Deus, foi chamado das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele ama o Senhor, ele ama a palavra de Deus, ele gosta de ouvir a palavra de Deus, ele se deleita em ouvir, ele se deleita e ele guarda. Aquele que guarda, o Senhor guarda a palavra. É por isso que nestes últimos dias, com a pandemia, há várias coisas que acontecem, há várias coisas complexas. Eu não sei como é que você está vivendo esses dias. Você está limitado ainda, embora hoje você já pode sair um pouquinho de casa e tal. Faça cuidado, por favor. Mas se você ainda estamos bastante limitados, é um bom tempo para você começar a ouvir mais a palavra de Deus, você ler mais a Bíblia, você ler mais bons livros teológicos. Não, e como sempre, estamos ao seu dispor, entre em contato com a gente tem todo o prazer em ajudar. Então, mas há tanta coisa que você pode desfrutar da palavra de Deus. Se você ama o Senhor, você sabe do que eu estou a falar. Há um deleite tão grande quando nós ouvimos uma palavra de Deus que traz uma edificação, uma correção, um ensino e um consolo vindo da parte do Senhor nosso Deus. Aquele que ama, guarda as palavras. Aquele que guarda as palavras, guarda a palavra. Iria guardar as palavras dos discípulos que eles iriam falar em nome do Senhor. É possível que você leia este texto e diga que está a falar da inspiração canónica ou da inspiração plenária literal do Evangelho. Eu não ia entrar por esse caminho aí, porque Jesus está claramente a falar para todos os discípulos, e para os discípulos que estavam ali, mas estaria falando para a igreja. Mas também isso, sem dúvida, os escritos dos apóstolos. Lembra que Paulo não está ali, tá? Então, mas de qualquer maneira, por certo, também a inspiração do Novo Testamento lógica é claramente aqui na palavra do Senhor, a qual temos que guardar juntamente com as palavras de Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. É bom termos em nota isso. No versículo anterior dizia que Jesus disse, porque não sois do mundo, porque eu vos escolhi do mundo. É por isso que o mundo vos aborrece. O salvo não é do mundo agora, mas já foi. Ele é retirado do mundo para fazer uma diferença no mundo onde ele vive. Né? É por isso que quando Jesus salva, ele não manda logo para o céu.
a gente ainda fica cá, porque ainda tem uma obra para cumprir. E qual é? É do mundo onde nós fomos tirados, brilharmos a luz de Cristo para a glória do Senhor. Mas isso causará ódio naqueles que assim não seguem. Versículo 20, então, não é o ser maior que o seu Senhor, se me perseguirem a mim, também perseguirão a vós, se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isto vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Note, Jesus diz assim, e aqui a identificação de Jesus com Deus, como Deus, com o Pai. Se vós farão isto, perseguirão, odiarão, serão aborrecidos. Né? O tema da mensagem é aborrecidos e perseguidos. Eu não quis colocar a palavra ódio, mas é o mesmo sentido. Né? Eu, na mensagem estou claramente e abertamente falando da palavra ódio. Serão odiados, serão aborrecidos, serão perseguidos por causa do nome do Senhor, porque não conhecem aquele que enviou, não conhecem o Pai. E depois Jesus disse, se eu não viera e não lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me aborrece, também aborrece o meu Pai. E se eu entre eles não fizer tais obras, as quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado, mas agora viram-me e me aborreceram a mim e a meu Pai. Mas isto é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei, aborreceram-me sem causa. Neste texto agora aqui, quando Jesus disse a palavra que está escrita na lei, aborreceram-me sem causa, é muito possível que Jesus estivesse a referir a Salmo 35:19 e Salmo 69:4. Salmo 35:19 diz assim, não se alegrem os meus inimigos de mim, sem razão, nem acerem os olhos daqueles que me odeiam sem causa. Versículo 4 do capítulo 69 de Salmos diz, aqueles que me odeiam sem causa são mais do que os cabelos da minha cabeça, aqueles que procuram destruir-me, sendo injustamente meus inimigos são poderosos, então restituí o que não furtei. Note, odiar sem causa, estava profetizado, tinha sido dito pelo salmista, e é da aplicação a Jesus e à igreja. Agora, quando Jesus disse, se ele não tivesse vindo, se ele não tivesse feito os sinais, eles não teriam pecado, se o Pai não tivesse enviado, é por isso que ninguém é sem de culpa diante de Deus. Todos somos pecadores, nascemos pecadores, mas a causa não é porque nós, a causa que nós merecemos ir a Deus não é porque nós nascemos pecadores, mas sim porque nós temos pecado contra o Senhor. E pecado contra o Senhor, principalmente nós que estamos aqui, aqueles da época de Jesus que rejeitaram Cristo Jesus, eles viram o Senhor, lidaram com o Senhor, mas a sua mente estava cega e não puderam receber Cristo. Hoje, nós pregamos a palavra de Deus, nós anunciamos, tem tantos pregadores bons. Né? Esta semana lamentamos o falecimento de um grande pregador do Evangelho, um homem de Deus que anunciou o Evangelho de toda a sua vida. E tem tantos hoje que estão anunciando bons livros aí. O Evangelho tem sido revelado, mas a cegueira espiritual impede as pessoas de receberem e rejeitam a Jesus, e rejeitam o Pai, e rejeitam o Evangelho. Então são sem desculpa. Assim como todo o ser humano é sem desculpa, porque todo o ser humano que peca, ele ofende o seu Criador e o seu Deus, e eles ofendem a Cristo Jesus. Então que Deus em Cristo Jesus, nós que temos ouvido a palavra de Deus, nós que nos tem sido revelado que Deus que em Cristo Jesus, por sua misericórdia e favor, envia o seu Espírito Santo para que nos faça entender. Deixa-me só deixar claro que o texto não diz que aqueles que nunca ouviram falar do Evangelho estão sem culpa, de maneira nenhuma, da forma alguma. Todo pecado, todo o que pecou está com culpa diante de Deus, é merecedor do inferno e tem uma consciência que o acusa, sabe que é um pecador e Deus se revela através da criação, até da criação, como Deus, como Salvador só em Cristo Jesus. Mas ninguém é inexcusável diante de Deus, diz a palavra, só que ninguém é inexcusável. Mas ouvir, ver, lidar com Jesus e rejeitar a Ele e ao Pai é uma abominação séria, grave. Você que vive no mundo ocidental, você que ouve a palavra de Deus, você que tem contato, se calhar tem uma Bíblia em casa, deixe-me dizer uma coisa, a mesma coisa consigo. Você pode ouvir, mas você pode rejeitar. Que Deus em Cristo Jesus não o deixe rejeitar. Que Deus em Cristo Jesus faça você conhecer a verdade do Evangelho e, de uma forma clara e absoluta, você se renda à evidência que o Senhor é Deus, que Ele salva você dos seus pecados, o faça crer no Evangelho de Cristo Jesus. Eu queria só, agora, rapidamente, resumir e deixar uma ponto para a próxima semana. Falámos de aborrecimento, de perseguição, martírio, morte, e mais sério do que o que nós podemos pensar. As ruas de Roma, numa determinada altura, eram iluminadas pelos corpos dos crentes, dos cristãos, envoltos em piche a arder. As ruas eram iluminadas por corpos de salvos. As arenas se enchiam, né, de sangue dos mártires, eram mortos.
ali por leões esfaimados para assim contentar um povo e fazer um espetáculo. Se você pensar um pouco no histórico da continuidade, você vai lembrar da Reforma e a forma como homens de Deus, mulheres de Deus, foram mortos pela causa do Evangelho, por defender as verdades cristãs. Hoje falamos de perseguição, embora às vezes os valores não são exatamente, os números não são exatamente aquilo que são proclamados, mas existe perseguição física, com certeza que existe. Mas deixe-me dizer uma coisa: se você está em Cristo Jesus, se você é salvo, tem que haver uma clara aborrecimento do mundo contra si. Se todo mundo aceita o que você faz e todo mundo está contente consigo, deixa-me dizer uma coisa, claramente pelo texto, você vive de acordo com o mundo, você não é salvo. O salvo tem que ter oposição. Ele não busca oposição. Note, Jesus não mandou ir e pegar com todo mundo, fazer guerra com todo mundo, não falou isso. Mas quando você começa a defender a verdade do Evangelho, você começa a chamar pecado de pecado, você vai ver, você vai criar inimigo. Vai ter gente que vai odiar você. Por quê? Porque odeiam um filho de Deus e odeiam o Pai. Se você é salvo, você sabe exatamente do que eu estou a falar. Meu irmão, às vezes você está a pensar nisso e você diz assim, não é possível que pessoas me odeiem tanto. E como é que eu se falei a verdade? É possível, é normal. Pela verdade do Evangelho. Entenda, não é zanga que a gente tem aqui com este e com aquele, zanga familiar, problema no seu... Não estou a falar disso. Problema de trabalho, não estou a falar nisso. Estou a falar ódio pela causa do Evangelho. Porque você anunciou o Evangelho e foi rejeitado. Se você não tem isso, você deve rever os seus valores. Que valores você defende? Você fica calado quando alguém está a falar coisa errada? Você fica calado quando é hora de você chamar pecado de pecado? É pecado contra Deus fazer isso, sabia? Omissão, o pecado da omissão é um pecado sério que nós às vezes não levamos em consideração. Então, tem que haver um ódio do mundo contra si. Agora, você diz assim, espera aí, perseguição, eu tenho que ser perseguido, eu tenho que ser odiado. Perguntaram a um pregador da antiguidade se a igreja fosse perseguida era mais fiel, e a resposta dele foi: se a igreja fosse mais fiel, ela era mais perseguida. Não é questão de se a perseguição vai levar à fidelidade, é questão que a fidelidade vai conduzir à perseguição, sem dúvida. São palavras de Jesus. Então, quando falamos de perseguição, falamos de ódio, falamos de aborrecimento. Você diz assim, essas coisas, eu tenho que viver essas coisas? Eu não quero viver essas coisas. Essas coisas esquecem um fator. E falaremos sobre isso para a semana. É que essa perseguição, esse ódio que os crentes do primeiro século sofreram, foi com grande gozo e satisfação, diz a Escritura. Os mártires da Reforma, eles se alegraram por serem participantes dos sofrimentos de Cristo. Paulo próprio fala isso, que se alegra por ter sido participante dos sofrimentos de Cristo. A gente não é, sabe? A gente olha assim para os cristãos do primeiro século e ouve falar dos leões e tal, famílias inteiras lançadas aos leões, coisa horrível. E a gente fica com pena deles. Deixa-me dizer uma coisa, a gente devia ter pena de nós, por não sermos. Porque é um grande privilégio sofrer pela causa do Evangelho. Afinal de contas, a esperança do salvo não está nesta terra. Está na eternidade. Paulo está lá pronto a ser decapitado. Também segundo a história. Sabemos que ele foi morto. Está lá em 2 Timóteo, ele está pronto para morrer. A gente sabe pela história que ele foi decapitado. Ele está pronto para morrer. E na hora que ele está pronto para morrer, eu lembro as palavras do pastor Hernandes, uma expressão excelente sobre esse assunto. Na hora que ele está pronto para morrer, e que a sua cabeça rola, como diz o pastor Hernandes, ele entra na glória. E com Cristo Jesus está para todo sempre. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Perseguição é satisfação. Ódio é tranquilidade. É a razão que eu sou salvo. Alguém me odeia porque eu falei a verdade do Evangelho? É porque eu sou salvo. Alguém me odeia por causa do Evangelho? Não por causa de outras coisas, por causa do Evangelho. É porque eu sou salvo. Que Deus em Cristo Jesus nos faça entender e nos permita viver o verdadeiro Evangelho. E olha, analise a sua vida. Eu não estou a dizer para você sair por aí fora e pegar com todo mundo. Pega com este, pega com aquele. Fica aí a chutar pessoas. Isso não é Evangelho, isso não é cristianismo. Tem gente que faz isso sim. Isso não é cristianismo, não é isso que eu estou a falar. Estou a falar na hora de defender a verdade e falar a verdade. Levantar e dizer o que é o Evangelho. O que pecado é pecado. Chamar pecado ao pecado. Não suavizar as coisas. O que é certo. Mas aquilo que é verdade, Evangelho. Não às vezes opinião. Às vezes eu fico... Eu gosto muito de discutir opinião, teologia com colegas do ministério que fazem práticas diferentes da minha. É muito interessante. Alguns, se calhar, não sei se eles estão aí a ouvir, estão a lembrar de algumas. A gente até brinca uns com os outros, até faz piada um com o outro. Né? Eles estão todos errados, sou eu que estou certo. Se apontarem eles estão todos certos, sou eu que estou errado. A gente fica, né? Não é isso que eu estou a falar, não é essa questão aí. Como é que é o culto? Pode fazer culto online? Não pode. Então os irmãos que acham que não pode. Eu acho que é uma bênção.
Era o que continuamos a fazer. Mas não posso chamar a gravação culto, porque o culto não pode ser live. O meu culto é live, é bem vivo para Deus. Mas tudo bem, não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar da verdade. O pecado, a crucificação, a morte, a ressurreição do Senhor, o viver em santidade, os 10 mandamentos, a aplicação dos 10 mandamentos hoje, em Cristo, a obra do Espírito Santo. Perseguição, ela é necessária. Ela é para ser sofrida em alegria, em grande gozo, em grande satisfação, pelas razões certas. Meu irmão e amigo, nós para a semana estaremos estudando nesta hora da manhã, se nos permitindo o Senhor, sobre a ação do Espírito Santo na vida do salvo. O tema da nossa mensagem, deixa eu ver aqui até, gostava de passar para si. Fortalecidos pelo Consolador. Tá? Então nós vamos dar seguimento ao versículo 26 e 27. Eu tinha colocado tudo numa mesma mensagem, eu acabei há dias dividindo as mensagens em duas, porque eu acho tão importante nós entendermos como é que o Espírito Santo vai trabalhar em nós para nos fortalecer, para na hora da perseguição, na hora da angústia e da luta, você ser forte o suficiente e desfrutar desse momento glorioso onde Cristo Jesus é Rei e Senhor na sua vida e o Espírito Santo revela o Pai e o seu amor pelo Pai. Então, para a semana nós iremos falar sobre isto. Bateu os 30 minutos, ainda bem que o Senhor dirigiu para dividir a mensagem. Eu creio que para a semana nós iremos ter uma mensagem a continuação desta e você irá perceber um pouco melhor. Se você ficou aí assim meio, como é que eu faço? Agora eu tenho que ser perseguido. Tá? Volte para a semana, se Jesus não vier antes, e nós estaremos aí falando um pouco mais sobre isso. Entretanto, defenda a verdade do Evangelho. Guie-se pelos valores divinos. Não importa o que todo mundo está a fazer. Interessante, não é? Não importa o que todo mundo está a fazer. Você não é todo mundo. Você já ouviu essa frase, né? Há dias estávamos a falar com os irmãos da igreja e eles riram muito com essa frase. Né? Você não é todo mundo. Você é salvo, você não é todo mundo. Você é o contrário de todo mundo. Então siga sendo o contrário, sendo um servo do Senhor Altíssimo. Nós vamos orar ao Senhor e eu queria falar um pouco consigo ainda sobre esta tarde. Então não desliga aí ao fim de eu orar. E a minha família linda já vai aparecer aí do momento, mas não desliga ainda, deixa eu orar e deixe-me falar um pouco sobre esta tarde rapidamente. Bendito Deus e Pai, nós glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu nome. Senhor Deus, nesta manhã, obrigado Pai pela Tua palavra. Obrigado Senhor porque há uma consolação do Espírito Santo em nós. Obrigado, Senhor, porque há uma marca clara que é a contramão do mundo de que somos ou não somos teus servos. Senhor, ajuda-nos, ó Deus, a mim, a minha família, a família Philadelphia, New Jersey. Ó Pai, ajuda, Senhor, aqueles que estão online, aqueles que verão esta mensagem depois, a que verdadeiramente possam perceber a bênção da perseguição. Que o Senhor Deus, em Cristo, nos abençoe ricamente e possamos, Senhor, estar diante da Tua presença. Louvamos e adoramos em nome de Jesus. Amém. Esta tarde nós estaremos com o nosso culto presencial nós estaremos com o nosso culto presencial. Hoje o grupo é maior, hein? Os meus sócios estão de volta, estão aqui conosco. Esta tarde nós teremos com o nosso culto presencial às 6h30. Nós não teremos o culto online às 5h30, nós teremos às 6h30 por uma questão da utilização de building, tá? Mas nós estaremos transmitindo ao vivo. O meu Tiago ali está responsável por esta transmissão. Ela vai dar certinho, amém? E nós estaremos transmitindo às 6h30 o nosso culto ao Senhor. Seguindo o que temos vindo a estudar aos domingos à tarde, que é a pergunta mais importante da sua eternidade. E estamos já na parte 2. Se você perdeu as outras, você tem aí online, vai atrás aí no instante, assista as duas mensagens para você perceber a mensagem desta tarde ou tirar mais lucro disso, mais benefício disso. Nós estaremos falando sobre então luz e trevas, santidade e pecado, como marca do verdadeiro cristão. Que Deus abençoe ricamente a sua vida. Obrigado por ter estado connosco e aqui a minha família aqui cumprimentando você nesta manhã. Deus abençoe ricamente em Cristo Jesus. Muito obrigado.